aguardando esse grande dia do encontro da igreja com o noivo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Jesus, 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 nosso Rei. Grande expectativa em nosso coração. A esperança de estarmos face a face com o Senhor, de entrarmos nas bodas do Cordeiro. Oh, aleluia, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Tu és nosso Rei, Jesus. Yeshua, Yeshua, nosso Redentor que vive para sempre. Oh, aleluia, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus. Obrigado porque temos essa esperança guardada em nosso coração. Estamos prontos para encontrar com o Senhor. Que grande dia será esse, que grande dia para nós. Que grande dia que veremos face a face o nosso Rei, que veremos face a face o nosso Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que tem nos ajudado, nos fortalecido, nos guiado, que tem nos sustentado em todo esse tempo. Obrigado pela tua presença neste lugar. Entregamos a ti o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, com um coração sincero, contrito, com um coração rendido ao Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, bendizemos a ti, ó Deus, bendizemos a ti, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser exaltado. A igreja será arrebatada, estaremos face a face adorando ao Rei dos reis, adorando aquele que vive para sempre, face a face. Que dia glorioso será, que dia maravilhoso será. Oh, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Eis-nos aqui, Senhor, nos rendemos a Ti. Oh, aleluia, te adoramos, te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui essa noite, pelo privilégio de podermos adorar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que será compartilhada essa noite. Obrigado pela Tua inspiração, doce Espírito de Deus. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu me rendo ao Senhor. Tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Dá-nos entendimento, Espírito Santo, compreensão da palavra, Espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para a Tua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor nos deixou por meio da palavra. Que sejamos edificados, que sejamos fortalecidos neste lugar. Nós nos rendemos ao Senhor. Que privilégio temos, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra. Que privilégio temos de compartilhar a Tua palavra neste lugar. Nós guardamos a Tua palavra em nosso coração. Queremos guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor, firmados nessas verdades poderosas do Senhor. Conhecendo ao Senhor, conhecendo ao Pai, conhecendo o Teu amor, o Teu caráter, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te adoramos, nós te exaltamos, te agradecemos pelo privilégio que temos, por essa palavra poderosa, Pai, que é remédio, que é vida para nós, as Tuas instruções para a nossa vida. Nós te adoramos, Senhor Deus, nós te exaltamos, bendizemos ao Teu santo nome. Obrigado, doce Espírito de Deus, por estar aqui neste lugar.
Obrigado pela tua doce presença. Obrigado pelas tuas instruções, pelos nossos olhos sendo abertos. Oh Pai, obrigado pelo teu tão grande amor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. Vocês chegaram? Boa noite, queridos. Aleluia, Deus é bom. Diga comigo hoje. Mais uma vez. Deus vai falar comigo. Por meio da sua palavra. Eu serei edificado. Eu serei fortalecido. E sairei daqui convicto da palavra de Deus e do seu amor. Amém? Aleluia. Você pode cumprimentar o irmão que está perto de você. Alguém que você ainda não falou hoje. Fala boa noite, meu querido. Boa noite, lindão. Boa noite, lindona. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Você pode sentar. Equipe maravilhosa. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para te ajudar, irmãos, eu vou te falar. Pior é você ficar no calor e no sol quente, sem um teto sobre a sua cabeça. Amém? Então esse calorzinho de hoje está tudo bem, está tudo certo. Nossos ar-condicionados, aqueles dois ali de trás, deram um problema. Semanas para a gente conseguir um técnico para vir olhar. E ainda assim, o que a gente conseguiu, ele olhou, fez, não resolveu. Vai ter que passar um dia todo mexendo em toda a instalação. E esse abençoado aqui, hoje, ficou com inveja dos outros dois, resolveu dar problema também. Mas vamos orar por eles, amém? Ontem estava funcionando à noite. Mas diga comigo, mas está tudo bem. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Queridos, eu meditando na palavra de Deus, algumas coisas essa semana, e eu veio ao meu coração a gente falar algumas coisas, como eu poderia dizer, fazer um apanhado geral, amém? Nós precisamos entender, eu vou falar de nós como hoje, que estamos aqui, Ministério Verbo da Vida, Igreja Verbo da Vida, nós cremos na palavra, mas nós cremos no que cremos por quê? Qual a base daquilo que nós cremos? Diga comigo, a palavra de Deus. Quando o pastor Bud veio para o Brasil, o Senhor Deus mandou ele fazer antes 2 anos no centro de treinamento bíblico Rema, lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e vir para o Brasil pregar a palavra. Ele disse, vai levar a palavra da fé para o meu povo no Brasil. E algumas coisas nós aprendemos, e eu vou falar, eu cresci dentro de uma igreja, de um lar evangélico, em uma outra denominação, e aprendi a palavra de Deus, trouxe edificação para a minha vida, amém? Mas graças a Deus, queridos, que eu aprendi algumas coisas que eu vi que a gente aprendeu, e eu diria assim, de uma forma equivocada. E graças a Deus o Senhor nos trouxe essa palavra, nos trouxe entendimento, e nós abrimos os nossos olhos, inclusive para saber quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? E existem alguns temas dentro da nossa visão, da visão que Deus nos deu através do pastor Bud, e que eu quero comentar sobre ele. Eu não vou me aprofundar em nenhum dos temas hoje, mas eu quero fazer um apanhado geral, porque a gente precisa entender, saber naquilo que nós cremos. Como nós cremos? Como nós cremos? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. Aleluia, o Senhor é bom. E aí hoje eu vou te dar como se fosse um checklist, você pode anotar aí o checklist de algumas coisas, não são todas, que nós cremos, mas que precisam ter base, nós precisamos estar firmados nessas verdades da palavra. 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que há em vós? Por que você pensa assim? Por que você acha assim? Por que você crê assim? Amém? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu sei que existem muitos temas na Bíblia, muitos assuntos, e que a gente não vai conseguir dominar todos. Amém? A gente não vai conseguir falar de todos.
Eu estava conversando esses dias na nossa festa da família com a Janaína, né? Janaína, a Patrícia, o Renato, e a gente falando a respeito das coisas dos últimos dias. E uma coisa que eu falei para ela, eu trouxe uma linha, algumas coisas, linhas gerais sobre os últimos tempos, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a gente falando, mas eu falei para ela, olha, não é um tema que eu tenha todos os embasamentos bíblicos para te dar. Porque nem todos os assuntos a gente domina. Esse, então, tem que ter uma graça do Senhor, irmãos, para entender todos esses assuntos sobre o final dos tempos, sobre todos os acontecimentos. Mas existem coisas que nós precisamos saber, amém? Bases para a nossa vida. Porque nós cremos assim, porque como eu vou falar, entenda, irmãos, eu não estou querendo falar de nenhuma outra denominação, de nenhuma outra igreja, falar mal, dizer que eles são certos ou são errados. Não, eu só quero apenas trazer aquilo que o Senhor trouxe para nós como uma visão, como base para que nós possamos crer. E uma das coisas que nós cremos, diga, é fé. Por que cremos no que cremos? Porque vivemos pela fé. Porque não é isso que nós falamos dentro da igreja? Não é isso que nós ensinamos, que vivemos pela fé? Mas por que fé? Porque em alguns lugares, irmãos, eu cresci em um ambiente onde não se tinha essa ênfase de fé, falar sobre fé. Todo mundo crê, as pessoas no mundo, elas falam, não, eu tenho fé em Deus, não sabe nem o que é fé. Mas é alguma palavra que se fala às vezes de maneira displicente. E o que é fé? Mas eu cresci num ambiente que não ouvia tanto sobre isso. E hoje, no Verbo da Vida, nós falamos muito sobre fé. Ouvimos muito sobre fé. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus no capítulo 11, verso 6. Aleluia. E essas são bases, irmãos, são temas que nós vamos falar, não apenas porque é do Ministério Verbo da Vida, porque o Ministério Verbo da Vida fala, porque o Ministério Verbo da Vida crê assim, mas porque está na palavra, amém? Inclusive eu sempre falo para vocês, ei, observe aquilo que tem sido ensinado nessa igreja. Acompanhe na sua Bíblia. Se você vê que não está na sua Bíblia, se você vê que alguém trouxe algum texto lá de Inventários 2:8, então deixa para lá. Nós precisamos crer na palavra, nós não podemos, nós somos pessoas dotadas de inteligência, amém? Os ministros aqui muitas vezes ungidos, cheios da unção, têm estudado, se preparado, mas irmãos, se alguém falar algo, eu vou usar essa expressão, se alguém falar uma besteira, deixa de mão. Amém? Fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui tem o desejo de agradar a Deus? Amém. Amém. É algo em nós, como filhos de Deus, que nós desejamos agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos verdadeiramente andar em fé. Porque aí nós vamos agradar a Deus. E ele diz, olha, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero estar mais próximo de Ti. Se não tiver fé, não vai resolver. Você não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 38... diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Por que falar de fé? Porque eu e você precisamos viver pela fé. Diga assim, eu sou justo. Justificado em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que a gente fala de fé, irmãos. Porque sem ela nós não agradamos a Deus. E é um estilo de vida para mim e para você. Então fé, esse tema, fé, é falado em nosso meio, é ensinado em nosso meio, porque nós precisamos agradar a Deus, porque é assim que nós precisamos viver. Então anota aí para você, fé, princípio básico para a minha vida, princípio básico para a sua vida, uma vida de fé. Amém. Aleluia, amém. Outro tema, cura divina. Isaías capítulo 53, aleluia. Você nunca ouviu falar nisso aqui, né?
Nunca lê esse texto. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Diga comigo, tomou e levou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Diga comigo, eu sou curado. Ele já levou, queridos. Ele já levou. A palavra de Deus diz que Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, saúde divina é algo essencial para a nossa vida de fé. Para a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo Jesus, saúde é essencial. Porque as pessoas enfrentam dificuldades de saúde, dificuldades sobre o seu corpo, e nós precisamos entender como agir, como nos mover diante desse desafio. E precisa ser em fé. E você vai ver que fé, irmãos, é a base, vai estar ligada a todo e qualquer assunto na Bíblia. Saúde divina, você e eu precisamos crer que a vontade de Deus para nós é saúde. Se nós não soubermos isso, se nós não entendermos isso, nós vamos seguir qualquer linha, qualquer doutrina que se haja, que se fale por aí. Olha, deixa eu te falar. Sei não, varão, acho que você está passando por isso porque Deus está te provando. Olha, rapaz, Deus quer te ensinar alguma coisa. Essa doença, Deus quer te ensinar alguma coisa. Quantas pessoas nós já ouvimos falar isso? Eu acho que fulano está passando por isso porque Deus tem um propósito. Ah, e se não vem pelo amor, vem pela dor? Eita, quem não já ouviu isso? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor, irmãos, não é porque Deus mandou a dor, não. É porque a dor chegou e o peão falou assim, rapaz, agora não tem para onde correr, não. Só tem escape em Jesus. Aí ele vem, mas não foi Deus que mandou, não. Poderia ter vindo antes de sofrer a dor. Poderia ter vindo para andar em saúde divina. Aleluia. Então nós precisamos saber, porque quando olha alguém chegar, se você estiver passando alguma enfermidade, alguma circunstância, o irmão chegar assim, olha, oh varão, Deus sabe todas as coisas, Ele tem um propósito. Irmãos, se você não souber a verdade da palavra, você vai olhar assim, amém, amém, amém. Deus está me ensinando alguma coisa. Aí, antes que Deus te ensine, eu vou te ensinar. Não vá ao médico e nem tome remédio. Já que Deus está te ensinando, deixa Ele te ensinar, irmão. Fica no leito, varão. Recebe. Está vendo por que a gente precisa ter a base firmada na palavra de Deus? Porque, irmãos, já falei, não quero falar mal de ninguém. Mas nós vemos irmãos nossos, irmãos em Cristo, que creem dessa forma, falam essas coisas, mas não tem base. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si. Ele já tomou essas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É algo que já está feito. Pastor, mas eu estou sentindo uma dor, estou com um problema. O médico disse que eu estou com esse ou com aquele problema. Está se manifestando no seu corpo, irmão, mas você vai rejeitar pela fé. Você vai dizer, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Agora, se você não souber, irmãos, você vai receber todo tipo de informação de doutrina por aí. Então você precisa ter solidificado no seu coração essa palavra. Diga comigo, eu sou sarado. Saúde me pertence. É a vontade de Deus que eu ande em saúde. Aí o que Jesus disse, olha Marcos 16, 18. Ele fala, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga comigo, autoridade. Ele te deu autoridade para curar os enfermos. Se fosse para um enfermo ficar enfermo, ele não precisava te dar autoridade, nem mandar você impor as mãos sobre eles. Porque quando ele mata, mata, quando fere, fere. Oh, aleluia.
Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contra nós, irmãos, quem será por nós? Porque se Deus está colocando a doença, meu amigo, não é assim? A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E a doença que Ele põe? Por que tu está indo para o médico? Se tu acredita que Ele está colocando a doença. Deixa de rebeldia, irmão. Está fugindo da vontade de Deus? Diga comigo, Ele tem o melhor para mim. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Deus te chamou em Cristo Jesus para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Porque a vontade dEle é saúde. Saúde divina. Ah, pastor, mas eu estou sentindo uma dor no meu corpo, eu estou com a circunstância. Creia que você vai ser curado. Receba a cura pela fé. E se você precisar, vem aqui, nós vamos impor as mãos sobre você. E você vai ser curado, nós vamos crer junto com você, pegar junto com você. Porque é bíblico impor as mãos sobre o enfermo. Amém? Então guarda isso no seu coração. Saúde divina é para você. Aleluia. Batismo no Espírito Santo. Xiii. Será que é para hoje? Não, é para a época dos apóstolos. Era só para aquele dia do Pentecostes. Quantos já ouviram isso? Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Aleluia. Livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha só, antes disso Jesus já tinha falado com eles. Jesus já tinha falado com os discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É algo que eles já estavam esperando, já haviam expectativa disso. E diz aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O Espírito Santo não é um vento impetuoso, amém, irmãos? Veio um som como de um vento impetuoso. A chegada do Espírito Santo provocou esse barulho, esse som de um vento. Não está dizendo que o Espírito Santo é um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, percebe que a gente tem que observar algumas coisas na palavra? Porque a gente ouve muita coisa. Espírito Santo, vento impetuoso, sopra sobre nós. Não. O barulho que ele fez foi como de um vento impetuoso. Aí a gente, se não tomar cuidado, a gente começa a denominar o Espírito Santo, Deus, Jesus, e falar algumas coisas que não estão muito alinhadas à palavra. Amém? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse momento aqui é o momento que o Espírito Santo chega e todos são batizados ali. Aqueles que estavam reunidos são batizados no Espírito Santo com fogo, com poder. E aí muitos dizem, foi para aquele povo, foi para aquele grupo, foi para aquele momento. Mas queridos, se nós olharmos a palavra, nós vamos ver alguns textos aqui, nós veremos que Deus conduziu os apóstolos trabalhavam no sentido de que a igreja também recebesse o Espírito Santo. A igreja também recebesse o batismo no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 8. Aleluia. O batismo no Espírito Santo não era apenas para aqueles que estavam reunidos naquele dia de Pentecostes. E no verso 14, capítulo 8, verso 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, olha só, eles ouviram que o pessoal de Samaria recebeu Jesus, recebeu o Evangelho, recebeu a palavra de Deus. E aí que eles fizeram? Eles receberam a palavra de Deus, eles creram, eles receberam a Jesus. E aí eles enviaram a Pedro e João para quê? Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Havia uma necessidade agora, como cristãos, como filhos de Deus, que eles recebessem. Eles já eram agora a igreja.
Aqui a igreja já existia, e eles estavam orando para que a igreja, para aqueles novos convertidos recebessem o batismo no Espírito Santo. Porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, existe doutrina de batismo, nós estávamos lendo um livro e debatendo sobre ele. Entenda, o batismo em Cristo Jesus. O que é o batismo em Cristo Jesus? É o novo nascimento. Diga comigo, o novo nascimento é o batismo em Cristo Jesus. Porque batismo, a palavra batismo, ela significa mergulhar. Batizar é mergulhar. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós fomos mergulhados em Cristo Jesus. Amém? Então, quando você ouvir na Bíblia essa expressão, foram batizados em Cristo, foram batizados em Jesus, está falando a respeito do novo nascimento. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém, queridos? A palavra está mostrando que aquelas pessoas agora eles eram cristãos. Faziam parte agora da igreja de Cristo, e os apóstolos entendiam a necessidade de que a igreja fosse batizada no Espírito Santo. E assim eles foram para batizar com o Espírito Santo. Então, quando alguém de repente fala, olha, eu acredito que o batismo do Espírito Santo era para aquele tempo, o tempo dos apóstolos. Já acabou, não é para nós. Se fosse apenas para os apóstolos e aqueles lá do dia do Pentecostes, irmãos, eles não estariam batizando as pessoas, estendendo as mãos sobre eles, impondo as mãos sobre a igreja, para que eles recebessem o Espírito Santo. Amém? E Atos 19... a partir do verso 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito quando crestes? Olha só, achando ali alguns discípulos. Se eles eram discípulos, então eles já haviam recebido a Cristo Jesus, amém? E ele perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eram novos convertidos. A palavra estava, vou assim dizer, estava no início, sendo pregado o Evangelho. A igreja estava em crescimento, expansão, as pessoas estavam conhecendo a palavra de Deus. E ele disse: não, eles disseram: não, nem mesmo ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismos de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E agora, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Percebe a importância do batismo do Espírito Santo? Paulo chegou para aqueles discípulos e: rapaz, vocês são crentes, tá beleza, tá tudo certo, que bom, graças a Deus por isso. Mas já receberam o Espírito Santo? E eles falaram: não, nunca ouvi falar de Espírito Santo, o que é isso? E Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Então, por isso, hoje nós falamos a respeito do batismo no Espírito Santo, nós ensinamos a respeito do batismo no Espírito Santo, nós impomos as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o batismo no Espírito Santo. E uma evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, línguas espirituais, mistério. O crente gosta muito disso, né? Um mistério. Pronto, você tem a oportunidade de falar em mistério, crente, com o Senhor, aquilo que a sua mente não entende, mas a Bíblia diz que o seu espírito ora bem, seu espírito fala bem, ele está comunicando com o Senhor, amém? Então diga comigo: o batismo do Espírito Santo é para hoje, é para mim, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Outro aspecto, queridos, que você vai ver da forma que nós cremos, dentro da nossa igreja, do nosso ministério, é a respeito de prosperidade financeira.
É um tema hoje por diversas razões, por exageros, por atitudes erradas, às vezes, de lideranças, por problemas que já aconteceram, que as pessoas ficam com medo de falar isso dentro da igreja. Mas é tão interessante que todo mundo não, muitos ficam com medo, não, isso não pode falar dentro da igreja. Mas todo mundo quer viver isso. Aleluia. Todo mundo quer viver, graças a Deus, um irmão que quer. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo quer viver a prosperidade financeira, mas na hora de falar fica uma resistência. Isso não é assunto para tratar dentro da igreja. Vai tratar isso aonde? No teu trabalho, na boate? No mundo? No ambiente de corrupção? Diga comigo, é dentro da igreja. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 28. Eu lembrei hoje à tarde desse texto, eu falei, eita maravilha, coisa boa. Aleluia. Prosperidade financeira, querido, é bíblico. É bíblico. Olha só. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bênção é coisa boa, irmão? Aleluia. Bênção se resume a finanças? Não. Você é abençoado. E andar em saúde divina, isso é uma bênção de Deus. Mas vamos lá. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Ou seja, se você morar na cidade, você vai ser bendito, você vai ser abençoado. Se você for um fazendeiro, tipo o Everaldo ali, está doido para virar um fazendeiro, vai ser bem sucedido também, abençoado. Verso 4, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. O fruto do teu ventre é o teu filho, tua casa, sua família. Amém? O fruto da tua terra, aquilo que você planta, aquilo que você empenha seus esforços para plantar, vai ser bendito, vai prosperar, vai crescer. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Irmãos, isso está falando de quê? Veja comigo se não está falando a respeito de finanças, de negócios, de renda, daquilo que você vai... Porque ninguém coleciona vaca. Vaca no boi, não é feito para colecionar não, irmão. Vou guardar 500 cabeças de boi na prateleira colecionando. Está falando daquilo que eles estavam criando, que vai dar cria, que vai multiplicar, que você vai vender, que você vai ganhar dinheiro. Os pastores, o povo, nessa época aqui, eles cuidavam de gado, de ovelhas. Não era para ficar uma montanha bem bonitinha, branca, toda cheia de ovelhinha decorada. Era o sustento deles. Está falando de finanças, está falando de trabalho, está falando dos seus recursos financeiros. E a Bíblia diz, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Verso 8, o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará. Não. Nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Amém? Vamos ajudar a pontuação aí. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Tudo que você vai fazer, o Senhor vai te abençoar. Determinar que a bênção dele esteja sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, irmãos. Diga assim, as minhas mãos são fontes de bênçãos. Aleluia. Fulano é pé frio, tudo que ele coloca a mão dá errado. Diga, comigo não. Tudo que você coloca a sua mão, prospera, é abençoado. Aleluia. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto. O Senhor te dará abundância. Diga, não há escassez. É sem miséria. É sem falta. Aleluia. O Senhor te dará abundância. Coisa grande, irmãos.
dos bens, a abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Ele estava dizendo, os seus negócios, os seus animais, as suas ovelhas, o seu comércio, a sua loja, a terra que você mora, a casa que você vive, será abundante. Será abundante. Verso 12, o Senhor te abrirá o bom tesouro. Quando a gente fala de bom tesouro, alguém fala de coisa enferrujada? Alguém pensa em alguma coisa velha? Quando fala o seu bom tesouro, tesouro, irmãos, fala de riqueza. Tesouro fala de abundância. Quando fala assim, olha, você tem um tesouro, é porque você tem algo valioso. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Tem coisas que algumas coisas eu faço, dá certo, outras não. Começa a mudar essa mentalidade, começa a falar diferente. Tudo que eu coloco as mãos prospera. Tudo que eu coloco as mãos prospera. Tudo que eu coloco as minhas mãos prospera. Aleluia. Emprestará a muita gente. Quem está quebrado, falido, enrolado, endividado, sem nada, e vai emprestar alguma coisa? Tem que ter sobrando, irmãos. Tem que ter sobrando. Se Deus está falando, emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás. Tá bom, até que vai, irmão. Você está meio quebrado, tem pouco dinheiro, pouca coisa. Você até empresta para um irmãozinho, para um amigo ali para ajudar. Mas emprestar para muita gente, você tem que ter muito. Percebe o que a palavra de Deus está falando? Ainda que viesse um pensamento miserável, não, pastor, assim, eu tenho um pouquinho de arroz, aí eu divido um copinho de arroz com o meu vizinho que está precisando, tá bom, mas para muita gente, um pouquinho de arroz não funciona. Um pouquinho de arroz não dá. Um pouquinho de dinheiro não dá. E a Bíblia diz, emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Diga comigo, o tempo de tomar emprestado passou. Sabe, irmãos, eu sei que a gente pode estar passando uma circunstância, um momento difícil, um momento complicado, mas a palavra de Deus está dizendo, irmãos, a promessa do Senhor para aqueles que andarem na sua palavra é que você vai emprestar a muitos, mas não vai pegar emprestado. Então começa a colocar isso no seu coração. Começa a colocar isso no seu coração. Eu serei abundante, eu serei próspero, eu terei muito para emprestar, e não vou pegar emprestado. Começa a colocar isso no seu coração, irmãos. Porque é a palavra de Deus para mim e para você. E não tenha medo de falar sobre finanças, não. Não tenha medo de falar sobre finanças, porque na hora, irmãos, sabe por que às vezes a gente não desfruta dessa área financeira? Porque a gente fica com medo de falar. A gente fica com medo de crer. Só que na hora que o negócio aperta, a gente não tem medo de se esconder lá no quarto, chorar, quase desesperado, pedindo socorro para Deus, não, né? Mas a gente precisa crer, desenvolver uma fé, irmãos, para que a gente possa ter muito. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Aleluia. Ora, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Está vendo que Deus não está interessado apenas em te suprir? Mas Ele diz, eu vou suprir e ainda vou aumentar a tua sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Olha só, enriquecendo-vos, pastor, está dizendo aí, enriquecendo-vos em tudo, não está falando de dinheiro, está falando da graça de Deus, rico da graça de Deus. Tá bom, enriquecendo-vos em tudo, então cabe ser rico da graça de Deus? Diga comigo, cabe. Rico em saúde, diga, cabe. Amém. Rico em paz? Rico em alegria? Aleluia, glória a Deus. Cabe ser rico em dinheiro? Agora me diz uma coisa. Então já por aí a gente já recebe a bênção nas finanças, amém? Enriquecendo-vos em tudo. Então, nas finanças você vai ser enriquecido pelo Senhor, é vontade dele.
Não é verdade? Nós não lemos aqui? Amém? Glória a Deus. Enriqueceram-vos em tudo para toda generosidade. Você, rico em saúde divina, pode passar saúde divina para alguém? Não. Não. Você pode orar por alguém, mas a sua saúde divina você não pode passar para ninguém. Você rico em alegria, pode passar alegria para alguém? Não. Porque quantas vezes pessoas você fala, leva uma palavra, fala ali, mas a sua alegria você não transmite para ela, você não dá para ela a sua alegria. A sua paz você não dá, porque você fala a palavra, uma pessoa está tão perturbada, e você está cheio, com alguns problemas, mas você está andando em paz. A outra pessoa está com problema, mas meu amigo, ela tem que receber essa paz, ela tem que decidir crer. Se ela não decidir, ela não vai receber. Então você não pode pegar a porção da sua paz e dar para ela. Mas agora, você pode pegar o seu dinheiro de forma generosa e abençoar alguém? Sim. Então, ainda que a Bíblia possa estar falando de enriquecendo-vos em tudo, em todas as áreas, está ou não está falando de finanças aqui? É ou não é a vontade de Deus para você ser próspero financeiramente? Então, irmãos, os exageros acontecem aí fora, guarda o seu coração. Agora, não exclua a Bíblia, não rejeite aquilo que Deus tem para você, que está claro na palavra de Deus, por causa do exagero de alguém. Creia em uma prosperidade financeira para você. Por isso que a gente fala em prosperidade financeira dentro dessa igreja, porque está na palavra de Deus. Salmos 35, 27 diz: cantem com júbilo, cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou que tem prazer na prosperidade do seu servo. Diga comigo, palavra da salvação. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, você vai estar sendo salvo pela palavra, irmãos. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse: eu, porém, todavia, eu vim para que vocês tenham vida, mas não é uma vida capenga, não é uma vida sofrida, não é uma vida marromeno. É uma vida em abundância. Oh, aleluia. Aí inclui paz, alegria, mas inclui as suas finanças também. Vida abundante, queridos. Amém? Então, por que nós cremos a respeito de prosperidade financeira? Porque está na palavra de Deus, e a gente não tem vergonha disso. Amém. Aleluia! O Senhor é bom, amém? Oh, aleluia! E eu quero... Existem outros tópicos, outros temas, mas que nós cremos, que nós falamos, mas não vai caber tudo aqui hoje, amém? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Aleluia. Então nós falamos aqui a respeito da vida de fé. Falamos a respeito de cura divina. Amém? Falamos sobre batismo no Espírito Santo. Sobre vida de prosperidade. E Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está falando a respeito, queridos, dos 5 dons ministeriais. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele concedeu, ele mesmo, não foi outro não, foi ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 dons ministeriais que estão sim ainda em atuação no corpo de Cristo. Amém? Nós, como Igreja Verbo da Vida, como Ministério Verbo da Vida, consideramos esse versículo. Alguns ministérios, algumas pessoas creem que isso já passou, não existe mais o apóstolo, não existe mais o profeta, mas a palavra de Deus não diz isso. E ele diz que há uma finalidade para isso. Na continuidade do versículo diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os 5 dons ministeriais, irmãos, servem para a edificação do corpo de Cristo. Eu não posso edificar um prédio, fazer um prédio como esse aqui da frente, 10, 12 andares, 5 andares que seja,
apenas com um engenheiro. Eu preciso de um engenheiro para calcular a estrutura, para calcular a base, calcular quanto vai precisar para suportar determinada carga. Eu vou precisar de um arquiteto, apesar de que às vezes o engenheiro faz esse trabalho para fazer o desenho do prédio, como ele vai ser rosa, azul, amarelo, com pastilha, sem pastilha, arredondado, cheio de quina, sem quina. Mas eu vou precisar também de um mestre de obras, para coordenar a equipe, para coordenar o pedreiro, para coordenar o carpinteiro. Eu preciso de uma equipe, queridos, para que possa edificar um prédio. E a palavra de Deus trouxe essa mesma estrutura para nós como igreja. Ele disse, olha, com vistas, para quê? Que ele concedeu uns para apóstolos, para que ele deu o dom de apóstolo para uns, chamou uns para apóstolos, para pastores, evangelistas, mestres, profetas, para a edificação do corpo de Cristo, querido. Porque o meu chamado é para pastorear. O pastor, ele ensina a palavra, ensina. Mas é diferente, irmãos, de você parar aqui e ouvir, por exemplo, a Ímina ministrando sobre um determinado assunto. É notório o chamado de mestre na vida dela. A forma de discorrer o assunto, a forma de tratar, de esmiuçar um assunto é diferente. Nós temos o profeta que ele está em ação ainda assim. É claro que o profeta hoje, ele não tem a função de guiar a igreja, amém? Não é ele que diz para a igreja, olha, a igreja vai fazer assim, agora vai fazer assado. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas existem sim esses dons ministeriais, o apóstolo, aquele que tem uma chamada, ele abre diversos trabalhos. Ele abre um trabalho aqui, edifica aqui, traz um pastor, ele vai ali, abre outro trabalho, edifica, coloca outro pastor, e ele vai apacentando, vai supervisionando, cuidando. Isso é o papel de um apóstolo. E, inclusive, irmãos, a gente tem que entender, olha, hoje em dia, é o seguinte, eu já estou com 10 anos de igreja, minha igreja já cresceu, eu tenho 3, 4 igrejas, eu acho que eu já mereço ser chamado de apóstolo. Aí eu me autopromovo apóstolo. O apóstolo e a bispa Isva Graciano. Aí eu vou e coloco a minha foto aqui, porque agora eu sou um apóstolo. Irmãos, eu não vou dizer quem é apóstolo e quem deixa de ser, irmãos. Mas apóstolo não é o próximo grau de promoção do pastor, não. Se Deus me chamou para ser pastor, talvez ou se Ele me chamou para ser apóstolo, talvez isso comece a se manifestar na minha vida, Ele comece a me chamar para desenvolver coisas, ações que vão demonstrar esse chamado de apóstolo na minha vida. Mas se não, irmãos, eu não estou rebaixado, eu não estou descredenciado, porque eu continuo sendo pastor, até hoje não foi promovido a apóstolo. Não existe isso. Não existe isso. O apóstolo, sim, muitas vezes ele vai começar e ele vai pastorear, ele vai começar um trabalho, ele vai desenvolver um trabalho aqui, vai pastorear a igreja, vai até consolidar, ter um outro pastor, e ele vai abrir uma outra obra e assim vai crescendo. Mas hoje em dia a gente tem que guardar nosso coração, e eu guardar minha boca, para não falar o que não deve. É porque é um apóstolo. Ah, não, apóstolo não, agora eu sou bispo. Não, agora bispo não, eu vou ser o quê? Divindade, o suprassumo de Cristo. Quase um vice-deus agora, já estou tão santo, tão... Então, irmãos, os 5 dons ministeriais existem, a fim da edificação do corpo de Cristo, amém? Profetas que vêm aqui e trazem uma palavra, e entenda o seguinte, guarda o seu coração, vou logo falar, vou dar na sua orelha se eu pegar vou ali na profeta Cotinha. A profeta Cotinha está hoje ali, eu vou ali para receber uma palavra. Você é guiado pelo Espírito Santo, viu? Para de correr atrás de profeta. Se eu lhe pegar, Deus não está esperando você na esquina não, mas eu vou estar. E o profeta, irmãos, qual é o papel do profeta? Não é chegar aqui, eita, eis que te digo. Aí, todo culto o profeta tem que dar uma rajada de profecia. Não. O papel do profeta é ensinar a palavra. Os dons vão ser evidentes na vida do profeta. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que não se resume unicamente à vida do profeta, amém?
Mas isso vai acontecer, vai ser muito mais evidente na vida do profeta, os dons do Espírito em manifestação. Mas entenda que o profeta não é aquela pessoa que chega da... Vamos agora receber o profeta Zé Carlos. Aí ele pega o microfone aqui e já... começa a dar rajada de profecia para todo mundo. Não, queridos. Pode ser que o profeta ele entre, ministre a palavra, vá embora e Deus falou por meio da palavra. Mas pode ser que o profeta, olha meu querido, olha para vocês que te digo. E o Senhor traz uma palavra para ele. Olha, irmã, Deus está falando comigo que você precisa disso, que você vai assim, vai acontecer isso na sua vida, aquilo outro. Estou percebendo aqui que essa semana o seu marido vai te levar para jantar, amém? Aí já joga. Aí o irmão olha lá e tipo assim, testificou não, pastor, isso aí está na carne. Testificou não. Amém. Olha, levar de novo, amém? Viu? Mas queridos, a gente precisa ser sério com isso. Porque os dons ministeriais não é brincadeira não. Não é aquilo assim, agora eu já tenho experiência suficiente para ser promovido. Não, irmãos. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que você seja um diácono, seja um excelente diácono. Se a vontade de Deus, o chamado de Deus para você é ser um professor no departamento infantil, seja um professor excelente. Talvez lá seja apenas o começo, você vai chegar a ser um pastor, um apóstolo, um profeta, mas talvez seja lá o que você vai cumprir sua carreira toda lá. Amém? Mas os 5 dons ministeriais, eles existem e é para a edificação do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Amós. Eu vou finalizar com isso. Amós, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 3 diz assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão 2 juntos, se não tiver entre eles acordo? Não dá, irmãos. Se a gente não concordar, ou se a gente viver em discordância, se a gente viver, cada um pensa de um jeito, vai para um lado, vai para o outro, não dá para a gente caminhar junto. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Aleluia. Não, abra lá em Salmo 133. Antes de ir 1 Coríntios, Salmo 133. Aleluia, verso 1. Diga comigo então, unidade. Agora você pode dizer, unidade. Amém. Salmo 133, verso 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. Ele está fazendo a analogia do óleo, o óleo da unção, que descia sobre a cabeça, pela barba do profeta, e vinha para a orla dos vestidos, amém? É como a bênção do Senhor sobre a autoridade que desce sobre a igreja. Mas ele diz assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ele fala, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No lugar da unidade, no lugar da união, a bênção do Senhor é ordenada. A bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos não vivam de palhaçada, de briga, de contenda, de fofoca, de discórdia. Longe de nós, irmãos, essas coisas. Longe de nós. Não pode haver no nosso meio... Pastor Zelito, você viu como é que o Renato está? Você viu, rapaz... Irmãos, ninguém nunca ouviu falar, mas eu já ouvi uma vez assim, ó, deixa eu te falar, vou te contar um negócio aqui. Mas assim, não estou fofocando, é só para a gente orar pelo irmão, amém? Amém? Rapaz, eu vi o Renato estava assim, não, e ele estava com a camisa do Flamengo, misericórdia. Sério, irmão? Rapaz, estou te falando. Não, e aquela mulher dele? O nome disso é fofoca, irmãos. E não adianta dizer assim, olha, vou falar aqui só para a gente orar pelo Eduardo, tá bom? Não.
Se você quer orar pelo Eduardo, ora você, irmãos. Você não precisa sair chamando... Irmão, vou aproveitar que hoje é reunião de oração. Irmãos, eu vi o pastor Zé Carlos. Eu quero fazer algo para a gente orar pelo pastor Zé Carlos. Ele estava usando, e não era Havaiana, irmãos, era Ipanema. Vamos orar por ele, pela vida dele. O nome disso é fofoca, irmão. Não adianta querer santificar a fofoca, não. Se você está preocupado, interessado na vida do irmão, de ajudar o irmão, ore você por ele. Converse com o irmão. Você está precisando de alguma coisa? Pastor, eu vou te dar uma Havaiana. Amém? Para você não usar Ipanema. Recebe, pastor? Amém. Pronto, está resolvido. Não precisa vir falar para o pastor Joselito, não. E outra coisa, irmãos. Se algum santo quiser compartilhar um mistério desse, fala, irmão, deixa eu falar. Guarda para você. Não queria para orar. Amém, ora você lá por ele. Demonstra, irmãos, que você não está ali para ficar ouvindo fofoca, não. Corta, isso não pode existir no nosso meio. Porque o pastor Joselito, deixa eu falar, foi 2 vezes na casa do Everaldo essa semana. 2 vezes. Na minha tem mais de 1 mês, ó, que ele não vai. Aí começa a levantar a fofoquinha. Eu sei, ele prefere o Everaldo. Não, faça isso não, pastor. Você é crente. Comer piqui não, misericórdia. Mas, irmãos, depois eu vou pesquisar na palavra aqui, ver se é mesmo. Porque eu não vi isso não. Ai. Mas sabe, queridos, lugar de unidade. Abra lá 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Vou finalizar com esse texto, aleluia. Sabe, eu estou falando a respeito de tudo isso que nós falamos, irmãos. De tudo isso que nós temos falado a respeito desses assuntos, sobre fé, sobre cura, batismo do Espírito Santo, vida de prosperidade e outros temas mais, que nós como igreja, entenda que eu estou tratando de nós como igreja Verbo da Vida, como ministério Verbo da Vida. Todas essas coisas que nós cremos, nós precisamos estar alinhados à mesma visão. E o Paulo dizendo assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não estava dizendo, olha, deixa eu fazer um pedido para você. Não, ele disse assim, irmãos, eu rogo pelo nome de... sabe aquela coisa assim, na nossa expressão hoje, meu amigo, pelo amor de Deus, não faz isso. Pelo amor de Deus, faça aquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Não, porque é os amiguinhos do pastor Joselito. Não, tem os amiguinhos do pastor Zé Carlos. Graças a Deus, irmãos, que eu não tenho problema. Mas depois eu converso com esses pastores que estão com essas panelas. E você também que faz parte do grupinho dele. Tu, Hélio, é do grupinho do pastor Joselito? Estou de olho. Do Zé Carlos? Um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas. Sabe, queridos, ele está dizendo que não haja entre vós divisões. Nós não podemos, irmãos, permitir que haja divisão. E sabe como ocorre divisão na igreja? Pastor, a igreja vai crescendo, vai acontecendo divisão. Não, o problema não é o crescimento da igreja. O problema é a boca aberta de alguns crentes. Só isso. A igreja pode ter 15 pessoas, irmãos. 2 são suficientes para se unir e ficar falando mal dos outros. A igreja pode ter 15 mil membros e não ter divisão entre eles. É só não abrir um filho de Deus, influenciado pelas trevas, para falar mal do irmão. É só isso. Pode existir paz, unidade no meio da igreja. Deve existir. Todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos. Não é só um grupinho unido aqui, outro ali, não. É inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra, precisamos crer na palavra e andar na mesma direção como igreja. Se nós não andarmos na mesma direção, não funciona. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, vou finalizar com isso. Eu falei que ia finalizar com aquele texto, né? Em relação ao texto, não vou ler mais nenhum, tá bom? Mas eu vou falar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, olha só.
E isso serve para qualquer ministério, seja onde você for. Se você for da igreja, da denominação A, B, C, X, qualquer uma. Só estou vendo os verbianos aqui hoje. Mas deixa eu te falar, se você não concorda com a igreja, e eu não estou falando de pecado, amém? Pecado a gente não concorda e não deve concordar e nem deve existir em nosso meio. Mas deixa eu te falar, irmãos, se você não concorda, porque a igreja está falando de fé, e você fala, não acredito nesse negócio de fé, não acredito. Você tem duas opções. Você pode permanecer aí ouvindo a palavra, e talvez o Espírito Santo vai te convencer a crer sobre fé, ou você pode ir para outra igreja, onde vai crer que o justo vive por viver. Onde vai crer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, não abra a sua boca para trazer discórdia dentro da igreja. Não abra a sua boca para falar. Você viu, pastor? O que o pastor estava falando, aquele negócio lá? De novo, aquele assunto. Cara, não acredito em nada a ver na Bíblia. Se você não acredita, guarda para você. Pergunta para Deus. Mas não se levante contra a igreja. Não, pastor, só estou comentando, falando um negócio do pastor. Mas você está se levantando contra a igreja. Primeiro, queridos, que o pastor na igreja é a autoridade constituída por Deus. E eu vou te falar, ainda que o pastor da sua igreja esteja errando, não abra a boca para falar mal dele. Ele dará conta a Deus daquilo que está fazendo. Não carregue, não coloque sobre os seus ombros um juízo vindo da parte de Deus. Porque pode ser que venha juízo sobre a pessoa que está falando mal de uma autoridade, que está falando mal do pastor. Eu não estou aqui, irmãos, querendo me blindar e dizer assim, olha, eu vou fazer o que eu quero e ai de vocês, se falar mal de mim eu vou lançar um raio. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas existem pessoas que podem de repente serem tentadas a falar mal do pastor. É porque o pastor é amiguinho do Eduardo. Porque o pastor é amiguinho do Rafael e não sei o quê. E começar a levantar ti. Primeiro, irmãos, que o pastor não vai ter amizade, aquela amizade de ser amigo, com todo mundo, não. Assim como você não tem amizade com todos da igreja. Você é irmão de todos. Mas você não é amigo de todos, de estar na casa de todo mundo. Mas ainda assim, irmãos, eu estou levando já para o extremo. Ainda que o pastor, que a liderança esteja errando, irmãos, vai orar por ele. Senhor, abre os olhos do pastor. O Senhor dá entendimento. Faz-o perceber que ele está errando. Trata com ele, Senhor. Ao invés de você ficar levantando fofoca dentro da igreja. Ao invés de estar se levantando contra o pastor. Ao invés de você, ainda que você não fale com ninguém, mas você está falando mal. Abrindo a sua boca para falar mal de uma autoridade. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não é sempre. Mas olha só, a gente vê a história de Ananias e Safira. Havia uma unção tão presente, um mover tão poderoso, que eles se levantaram para mentir aos apóstolos. E eles não ficaram doentes, não. Caíram, foram mortos logo de uma vez. Isso é juízo de Deus. Por causa do pecado, ao nível de unção tão poderoso que estava presente entre eles, que aconteceu isso. Não significa, irmãos, falei mal do pastor, vixe, vou cair no leito. O pastor está me lançando uma praga. Porque não. Eu espero que se você falar mal de mim, tenha tempo suficiente para você se arrepender e ficar tudo bem. Mas isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer filho de Deus, irmãos. Que haja entre nós unidade. Põe aí 1 Coríntios de novo, 1:10. Guarda no seu coração, sabe? Nós como igreja, como ministério, o Verbo da Vida, nós cremos assim. Nós temos ensinado, eu já falei para você, se tiver sendo ministrada a palavra, pega a palavra, acompanha a palavra, leia a palavra. Essa ministração vai estar disponível no YouTube. Ouça ela, pega a sua palavra e veja se está assim. Leia todos os textos que nós falamos, para ver se realmente é assim que está escrito. Mas não se levante para falar mal da igreja. Mas se levante para andar junto com a igreja. Se levante para crer junto com a igreja.
Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Então, irmãos, que nós possamos crescer falando a mesma coisa, que nós possamos avançar crendo da mesma coisa. Entenda, irmãos, não é que você não... mão de robozinho pensando igual. Não é não, irmãos. Não é pensar igual. Não é nem tudo você vai pensar igual a mim. Somos diferentes, temos pensamentos, culturas, fomos criados de formas diferentes, mas quando se trata da palavra de Deus, precisamos olhar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e crer da mesma maneira. Como igreja, nós precisamos crescer juntos, caminhar juntos para aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Eu queria terminar com outra coisa, mas eu já disse que ia terminar com o que eu terminei, então eu vou terminar. Aleluia. Você pode ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Diga comigo, eu estou crescendo no conhecimento da palavra e uma vida no Espírito. Aleluia, feche seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, bendizemos ao teu santo nome pela tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, ela nos traz edificação, ela nos traz a instrução, ela nos revela o teu caráter. Pai, nos ajuda como igreja, Pai, andarmos em unidade. Nos ajuda, Pai, compreendermos a tua palavra, que o teu Espírito venha trazer entendimento, que o teu Espírito venha trazer a nós discernimento, que haja em nós unidade, Senhor Deus, amando os nossos irmãos, amando uns aos outros, caminhando na mesma direção, firmados na tua palavra, caminhando à luz da tua palavra, Pai, e que essa igreja venha crescer, que essa igreja venha ser como um farol nessa cidade, que essa igreja venha ser um farol neste bairro, que essa igreja venha ser demonstração do teu poder, Pai, em unidade, todos trabalhando para cumprir o teu propósito, todos trabalhando, Pai, para naquilo que o Senhor chamou cada um, nos dons ministeriais em manifestação neste lugar, Pai, e que em tudo sejamos aperfeiçoados, e que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. Nós cremos assim, nós te agradecemos pela unção do teu Espírito, pela direção do teu Espírito sobre a nossa vida, as tuas instruções chegando a cada dia para nós, como filhos, mas também como igreja do Senhor, e assim nós te adoramos, te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.